Ao longo da história, os enlutados homenagearam seus mortos com diversas práticas de sepultamento. Túmulos ao redor do mundo deram aos arqueólogos uma visão da cultura e crenças de povos antigos, e muitos esqueletos humanos bem preservados foram desenterrados e analisados. No mundo antigo, humanos eram enterrados em túmulos, montes, mausoléus e até no mar, e a maioria, felizmente, já estava morta ao ser sepultada. Existem diversos exemplos históricos de comunidades que enterravam pessoas vivas. Seja como um rito religioso, crença sacrificial ou medida judicial de dissuasão, essa prática perturbadora foi utilizada em várias ocasiões ao longo da história. E hoje vamos explorá-las em todos os seus detalhes sombrios. Junte-se a nós enquanto viajamos pelo mundo antigo, do Oriente Médio ao leste asiático e pelo passado distante da Europa, para conhecer aqueles que passaram seus últimos momentos confinados à Terra. Antes de começarmos, por favor, note que este vídeo contém temas que podem ser perturbadores ou desagradáveis para algumas pessoas. Envolve sacrifício humano, tortura e violência contra crianças. Recomendamos discrição ao espectador. Em 2022, arqueólogos em escavação na cidade de Anyang, província de Henan, encontraram um grande complexo de tumbas da antiga cidade de Yin. Yin era a capital da antiga dinastia Shang da China, cuja família dominante governou a região entre 1600 a.C. e 1046 a.C., tornando-os uma das dinastias mais antigas da China. O complexo de tumbas tinha várias covas profundas, escavadas para guardar tanto cavalos quanto os grandes carros de guerra usados em batalhas. Algumas sepulturas continham restos de possíveis guerreiros que comandavam carros de guerra. Homens e cavalos enterrados nessas sepulturas pareciam estar exclusivamente decorados, com capacetes nos corpos humanos, adornados com conchas amarradas em cordões, enquanto as cabeças dos cavalos eram revestidas de ouro e bronze. As longas fileiras de conchas, em especial, estão imaculadamente preservadas entre as placas de bronze encontradas no local. Um emblema específico se repetia: aquele pertencente a um clã conhecido como Kei. Parece que o clã Kei tinha uma influência enorme na cidade de Yin, e provavelmente era extremamente rico para os padrões antigos. Os túmulos parecem ter sido organizados pelos Kei, e muitos dos sepultamentos foram acompanhados por bens funerários, acessórios de jade, pedras esculpidas e ossos de animais, além das conchas e metais preciosos. Túmulos desse porte são raros e normalmente indicam o poder e o status do sepultado. É possível que os cavalos enterrados com os guerreiros tenham sido sacrificados em rituais funerários, mortos para acompanhá-los na vida após a morte. Nem todas as oferendas sacrificiais na China Shang eram animais. Há indícios de que humanos eram enterrados vivos quando membros da realeza morriam. A religião Shang, entre as classes trabalhadoras, era baseada no culto aos ancestrais, totemismo ligado à natureza e antigas formas de xamanismo. No entanto, a religião Shang entre a realeza e a chamada elite era um pouco diferente. Acredita-se que as classes dominantes adoravam Shangdai, que se traduz como Senhor Supremo. Shangdai era venerado só pelas classes dominantes, pois se cria que os reis Shang tinham direito divino ao poder, e o céu autorizava seu governo. Portanto, enquanto as classes trabalhadoras adoravam seus ancestrais e a natureza, extensões do mundo humano, seus reis tinham permissão para um nível totalmente novo de religião, e um que era sedento por sacrifícios. Registros da China Shang indicam que covas coletivas sacrificiais, como as citadas, existiam em Yin e nas terras dos reis Shang. Na maioria das vezes, animais eram mortos como oferendas a Shangdi,
mas em várias ocasiões a divindade aceitava sacrifícios humanos. Quando um rei Shang morria, ele era enterrado em uma grande tumba, com seus valiosos bens terrenos para serem levados para a vida após a morte. Também seria a responsabilidade de seus escravos e servos se ofereceram para serem enterrados com ele e servi-lo no outro mundo. Muitos servos, homens e mulheres, foram oferecidos a Shang-Di com o corpo do rei entrando na tumba sem chance de fuga. Muitas dessas pessoas tiveram vidas curtas e difíceis servindo a realeza Shang e tiveram finais igualmente duros. Outras práticas brutais na China Shang incluíam os sacrifícios Renji, nos quais, em tempos de fome, a elite sacrificava centenas de escravos. Muitos desses escravos eram capturados de terras vizinhas após ataques. Muitos eram decapitados e enterrados em valas sacrificiais coletivas para serem oferecidos a Shang-Di. Acredita-se que os romanos, às vezes, praticavam o enclausuramento, ou seja, enterravam pessoas vivas como punição por crimes ou ofensas. Os enclausurados eram mantidos em uma câmara, ou tumba, especialmente designada até morrerem. Não era enterrado vivo no sentido tradicional, mas, segundo textos cristãos, vários santos morreram assim nas mãos dos romanos. O enclausuramento na Cidade Eterna foi imposto principalmente às vestais, sacerdotisas de Vesta, guardiã do fogo sagrado e da lareira de Roma. Outro termo para essas sacerdotisas era virgens vestais, devido aos seus votos de celibato vitalício em honra à sua divindade. Se uma virgem vestal fosse descoberta, quebrando seu voto de celibato, a punição era nada menos que a morte por enclausuramento. A infratora era trancada em uma caverna ou quarto, recebendo apenas um pouco de pão e água para sobreviver por poucos dias. A ideia por trás disso era que a acusada ainda teria tempo para que Vesta interviesse e salvasse a mulher enclausurada caso a considerasse inocente. Mas isso nunca aconteceu. Sir William Smith, escrevendo em 1846 sobre práticas da Roma antiga, descreveu um procedimento típico de enclausuramento para uma vestal condenada. Ele escreveu: quando condenada pelo colégio dos pontífices, ela era despojada de sua vitae e de outros símbolos do cargo, era açoitada, vestida como um cadáver, colocada em uma liteira fechada, conduzida pelo fórum acompanhada por seus parentes chorosos, com todas as cerimônias de um funeral real até um terreno elevado chamado Campus Sceleratus. Este local ficava logo dentro das muralhas, perto do Portão Coling. Uma pequena câmara subterrânea havia sido previamente preparada, contendo um leito, uma lamparina e uma mesa com um pouco de comida. O pontífice máximo levantou as mãos ao céu, fez uma oração secreta, abriu a liteira, conduziu a condenada e a colocou nos degraus da escada para a cela subterrânea. Ele a entregou ao carrasco e seus assistentes, que a levaram, retiraram a escada e encheram o poço com terra até nivelar com o solo, deixando-a perecer sem as homenagens normalmente prestadas aos mortos. Acredita-se que os romanos martirizaram vários santos cristãos de acordo com as tradições e textos da religião. São Cástulo de Roma e São Vital de Milão acredita-se que se tornaram mártires ao serem emparedados, sendo que o último teria sido colocado em uma cova de areia em vez de um cômodo selado. Acredita-se que autoridades religiosas romanas, embora raramente, sacrificavam pessoas aos deuses enterrando-as vivas. O exemplo mais notável disso na história acontece logo após a derrota romana para Cartago na Batalha de Canas em 216 a.C. Aqui, o experiente general Aníbal derrotou as forças de Roma, cercando e encurralando-as antes de massacrar quase todos em um dos dias mais mortais de combate de toda
a história. A derrota levou várias cidades-estado italianas a abandonarem Roma e se aliarem aos cartagineses, causando grandes perdas à civilização. O pânico tomou conta de Roma após a notícia da derrota em Canas, fazendo com que líderes religiosos consultassem os livros sibilinos, acessados apenas em crises extremas. Seguindo os livros, 2 casais, um da Grécia e outro da Gália, foram escolhidos para serem enterrados vivos em uma câmara subterrânea sob o Fórum Boário. Disse que a câmara já era usada para descartar corpos humanos muito antes disso, e os 4 indivíduos ali, aprisionados, devem ter sentido um grande terror e pânico à medida que o tempo deles se esgotava lentamente. Diversas culturas e povos do antigo Oriente Médio teriam praticado enterros humanos vivos, em alguns casos de maneira particularmente brutal. O mais antigo desses enterros data de até 2500 a.C., na cidade-estado suméria de Ur. Escavações na cidade revelaram que assistentes funerários foram enterrados com o falecido. Semelhante às classes elitizadas da antiga China, a pessoa falecida provavelmente tinha alto status na sociedade suméria, e os indivíduos enterrados junto com ela podem ter sido seus escravos ou servos. Além disso, muitos participantes do funeral foram enterrados com recipientes para bebidas. Esses recipientes podem ter contido um forte entorpecente ou veneno para induzir o que era, essencialmente, um sacrifício a um estado de complacência antes de serem colocados na sepultura ao lado do falecido. A sepultura e todos aqueles dentro dela seriam então cobertos com terra, selando todos em uma estranha cova coletiva por milênios. Anos depois, o Império Neo-Assírio elevaria ainda mais a brutalidade. Assur-Nassir-Pal, segundo o terceiro rei do Império, entre 883 e 859 a.C., passou a realizar rituais infernais com os conquistados em batalha. Com minhas palavras, construí um muro diante do portão da cidade. Eu esfolei os chefes e cobri esse muro com suas peles. Alguns deles foram emparedados vivos na alvenaria, outros foram empalados ao longo do muro. Esfolei muitos deles diante de mim e cobri o muro com suas peles. Recolhi suas cabeças em forma de coroas e seus cadáveres eu perfurei em forma de guirlandas. Minha figura floresce nas ruínas. Saciando minha fúria, encontro contentamento. Então, não só o rei enterrou seus cativos vivos dentro das muralhas de suas cidades, como também parece ter tido grande prazer em esfolar a pele de suas vítimas, exibindo seus cadáveres profanados para que os transeuntes vissem. Isso teria sido uma maneira eficaz de dissuadir invasores ou rebeldes de atacar as cidades da Ashurnasirpal. Certamente, a visão de um corpo esfolado e sem cabeça, empalado em uma estaca após ter sido enterrado vivo, faria com que os forasteiros evitassem o império de longe. A Eurásia não foi, de forma alguma, a única parte do mundo onde o emparedamento e o enterro vivo ocorreram ao longo da história. Em 1999, as trilhas e cidades de pedra do Império Inca revelaram um segredo sombrio. Corpos mumificados de crianças incas emparedadas nos anos 1500 como sacrifícios humanos. As múmias, chamadas crianças de Luailayacu, estão entre os restos humanos históricos mais bem preservados encontrados por arqueólogos modernos. A mais velha das 3 está tão bem preservada que parece ter falecido recentemente à primeira vista. As crianças foram descobertas em uma câmara de pedra no topo do Lulailaco, um vulcão composto com quase 7.000 metros ou 22.000 pés de altura. A prática de sacrificar crianças dessa forma era semifrequente,
e era conhecida como Tlapacuxa pelos incas. Crianças eram sacrificadas como oferendas aos deuses pelos incas para marcar eventos importantes, como a morte de um governante ou a sucessão de outro. Seres humanos também eram sacrificados aos deuses em períodos de dificuldade ou fome para pedir ajuda para o povo. Esses sacrifícios eram sempre aprovados diretamente pelo imperador Inca da época, e acredita-se que as crianças eram cuidadosamente escolhidas de todo o império quando um sacrifício era necessário. Muitos eram filhos de nobres incas ou líderes locais. Por volta de 1500, o imperador Inca Huayna Capac aprovou 3 sacrifícios de crianças, possivelmente para apaziguar os deuses em tempos de necessidade. Buscas nacionais começaram e 3 pessoas foram chamadas a Cusco, capital inca, para servirem de sacrifício. As crianças eram uma menina de 13, uma de 6 e um menino de 4 anos, todos ainda reconhecíveis em detalhes comoventes. A menina mais velha, La Donchela ou A Donzela, usava cocar de penas e acredita-se que treinava para ser sacerdotisa quando foi sacrificada. O rosto da menina mais nova foi atingido por um raio e ela acabou sendo chamada de La Niña del Rayo, ou a Menina do Raio. Seu crânio também havia sido intencionalmente alongado pela prática inca de modelagem craniana, que distorcia o crescimento da cabeça de uma criança com o uso de tábuas de madeira. El Niño, o menino, parece ter resistido, e certamente não foi um sacrifício voluntário. Quando morreu, ele estava amarrado e parece ter sentido grande desconforto. Ao chegar a Cusco, as 3 crianças foram o centro de rituais de purificação por alguns dias para garantir que fossem ofertas adequadas aos deuses. A crença inca afirmava que crianças sacrificadas não morrem de fato, mas passam a vigiar espiritualmente a terra do topo da montanha, junto aos ancestrais. Na sociedade inca, ser oferecido aos deuses era visto como grande honra. A menina mais velha pareceu aceitar isso de boa vontade, mas o menino mais novo provavelmente era jovem demais para compreender o que acontecia. Levados ao topo da montanha, eles eram incentivados a dormir. Foram enterrados a 1,5 metro de profundidade. Aqui, eles faleceram e, graças à tumba seca, protegidos dos elementos, estão imaculadamente preservados. Ainda é possível ver pelos nos braços das múmias e sangue congelado foi retirado de seus corações. O ato de enterrar seres humanos vivos parece ter sido um método amplamente difundido de sacrifício religioso e penalidade judicial em todo o mundo antigo. Seja qual for o motivo, essas mortes foram provavelmente inimagináveis e estressantes, com os imurados ou sacrificados morrendo lentamente por falta de recursos ou oxigênio. Infelizmente, parece que a prática de enterrar pessoas vivas como punição continuou ao longo da história em toda a Eurásia, sendo que as práticas mais recentes parecem ter ocorrido na Mongólia, no início do século XX. Embora pareça, felizmente, ser um procedimento raro nos dias atuais, essa prática brutal remonta ao início da civilização e provavelmente causou sofrimento incalculável a muitas pessoas.